Olá, queridos alunos! Na nossa última aula, nós estudamos sobre os pré-socráticos. Vimos que esses primeiros filósofos começaram uma explicação racional sobre os fenômenos e as coisas que acontecem na natureza e no universo. Eles queriam encontrar qual seria o elemento que dá origem a tudo o que existe, a todas as outras coisas que existem no universo. Portanto, eles investigaram, estudaram a natureza e buscaram na natureza um elemento que pudesse então ser o primeiro elemento, né? Que a partir dele surgissem então todas as outras coisas que existem. Ou seja, eles buscavam a arqué, que seria essa substância primeira. Os pré-socráticos, então, Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo. Tales afirmava que a substância original, a arqué, seria a água. Então ele diz que a terra era rodeada e se apoiava sobre a água. Dessa forma, todas as outras coisas, o ar, a terra, as rochas, os seres vivos, devem ser derivados de água. E esta, como ela é um princípio de tudo, não se origina de nada. É um elemento, é um princípio absoluto. Então, Tales vai dizer, né, que a água, por permanecer basicamente a mesma em todas as transformações dos corpos, apesar de assumir diferentes estados, como sólido, líquido, gasoso, ela seria a arqué, a substância primordial, né, a origem única de todas as coisas, presente em tudo o que existe. A água, ela penetraria todos os seres vivos, de tal maneira que tudo seria animado por ela. Então, Tales considerou que tudo que existe, todo ser vivo, contém água. Né? Vocês concordam? O ser humano tem água, as plantas, os animais. Só para a gente pensar um pouco, então, né? Que vocês devem ter estudado em biologia. O ser humano ele é composto, né, a maior parte do quê? Né, de água. Então, aproximadamente, o corpo humano possui 60%, né? 60% do corpo humano é composto de água. Então, Tales, por considerar que a água está presente em tudo, ele defendeu então a água como sendo a arqué, o elemento primeiro. Depois veio Anaximandro. O Anaximandro afirmava que tudo provinha de uma substância etérea, quer dizer, pura, infinita e invisível, o áperon, que não surgia de nada. É um elemento e um princípio que envolvia todos os mundos. Então, diferente de Tales, Anaximandro alegava que os elementos conhecidos lutavam uns com os outros. O ar é frio, a água é úmida, o fogo é quente, são antagônicos entre si. Se um destes elementos fosse a arqué, infinita, universal, os outros não existiriam. Deste modo, a substância primária, né, deve ser neutra. É então o áperon. Então, Anaximandro, ele buscou em meio aos diversos elementos observáveis do mundo natural, né, entre eles, então, a água, a terra, o ar, o fogo, e ele vai dizer que são pares de contrários que se devoram entre si. E não foi possível identificar entre eles o princípio único e primordial de todos os seres. Então, Anaximandro, ele pensou que como esses elementos, água, terra, ar, fogo, são contrários, né, e que, entre aspas, se devoram entre si, quer dizer, um é o contrário do outro, então ele disse que não conseguiria considerar isso como sendo um elemento primeiro. E que esse elemento primeiro deveria, então, ser uma substância diferente, ilimitada, quer dizer, né, sem limite, e que dela nascesse no céu e todos os mundos nele conhecidos. Então, a arqué é algo que transcende os limites do observável, ou seja, que não se situa em uma realidade ao alcance dos sentidos, como a água. O Anaximandro vai dizer que a arqué, o elemento primordial, ele não pode ser algo observável, algo que a gente possa ver e tocar. Tem que ser algo indeterminado, transcendente. Então,
ele chamou a sua arqué de apeiron, termo grego que significa o indeterminado, infinito. O apeiron, ele seria como uma massa geradora dos seres do cosmo, contendo em si todos os elementos opostos. Então, de acordo com Anaximandro, a sua explicação, ele vai dizer que por diversos processos naturais de diferenciação entre contrários, por exemplo, frio e calor, e de evaporação, teria surgido o céu e a terra, né? E depois os animais, e aí numa sucessão evolutiva, quer dizer, surge o céu e a terra junto com os animais, e ali tudo vai sendo uma sucessão de evolução das coisas. Ele vai dizer então que nós temos um cosmo muito dinâmico, quer dizer o quê? Que está sempre mudando, né? Sempre em transformação. Então, Anaximandro, ele vai defender o indeterminado, ou seja, o apeiron, como elemento primeiro, porque ele vai ser uma força geradora de movimento. Esse indeterminado, ele faz mover os elementos, e esse movimento dos elementos que vai surgir, então, tudo que existe, né? E o próximo é o Anaxímenes. Para este filósofo, a substância fundamental era o ar. Havia entre diversas coisas ou substância apenas diferenças quantitativas, dependendo inteiramente do grau de condensação. A alma é ar, o fogo é ar rarefeito. O ar, quando se condensa, se transforma primeiro em água e depois se condensa ainda mais em terra e finalmente em pedra. Então, Anaxímenes, ele concordava que a origem de todas as coisas era indeterminada, como disse o Anaxímenes, mas recusou atribuir essa indeterminação ao caráter de arqué. Então, o Anaxímenes dizia que a substância primordial não poderia ser um elemento que a gente não pudesse observar, fora da experiência sensível, né? Não podia ser algo que a gente não podia ver ou sentir, como afirmou Anaximandro. Então, Anaxímenes, em discordância tanto de Tales quanto de Anaximandro, ele buscou uma síntese entre os dois. Ele incorporou o argumento dos dois, né, e propôs o ar como princípio de todas as coisas. Então, tem uma frase do Anaxímenes que diz: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também é todo o cosmo. Sopro e ar o mantém. Então, ele considerou o fato de que o ar nos anima e nos dá vida como testemunha a nossa respiração. O ar, ele penetra todos os vazios do universo. Então, o Anaxímenes vai dizer que não existe lugar vazio, não existe nada vazio, que tudo é cheio de ar, tudo está preenchido com ar. Então, o ar, ele também seria um princípio ativo gerador de movimento, como nos ventos. Então, Anaxímenes vai dizer que o ar, ele também provoca os movimentos, e esses movimentos vai ser um gerador, né? E Anaxímenes diz, então, que pelos processos de rarefação e condensação se formariam os outros elementos. Né? E a partir desses elementos, né, a partir destes, todos os demais elementos. Então, Anaxímenes vai dizer que o ar é o seu elemento, vai defender o ar como elemento primeiro, como sua arqué, substância primordial, porque ele vai dizer que o ar, ele movimenta, nos anima e nos dá vida. E diz que a respiração é a prova disso. Certo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje era isso. Hoje nós conhecemos esses três primeiros filósofos, esses três primeiros pré-socráticos. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para mim e nas próximas aulas continuaremos estudando sobre os pré-socráticos. Certo? Até mais!